Essa palavra é uma palavra complicada e famosa, né? Eu toco obra. Tocar obra é diferente de gerir obra, né? O gerenciamento, a gestão, ela monitora e controla, ela acompanha. De obra de hoje, contando para vocês um pouco mais da nossa história num formato completamente diferente, não mais na obra, mas em estúdio. Eu estou aqui com uma personalidade, uma parte da minha vida e uma parte da minha história que me acompanha desde o início, né? Minha esposa e sócia, queridíssima Patrícia, que vai fazer parte da nossa conversa inicial nesse novo formato, que vai compartilhar com vocês informações e conhecimentos sobre obra, dentro de toda a nossa expertise e tempo de atuação no mercado de projetos e obras, né? E ela é a minha primeira convidada, entre aspas. A nossa ideia nesse formato novo é trazer convidados e, principalmente, participar da nossa experiência com vocês. São 25 anos juntos e 20 anos de empresa aí para falar um pouquinho de vocês sobre todas essas etapas que a gente já passou durante esses 20 anos. 25 anos, hein? Haja paciência, começou, né? É brincadeira, imagina, 25 anos de sociedade na vida e 20 anos de sociedade com a nossa empresa, executando aí projetos e obras ao longo desse período todo no país inteiro, em vários lugares, principalmente mais em São Paulo e Minas Gerais, mas espalhado por aí. E pegar a expertise de administradora e design exterior, junto com arquiteto e engenheiro, a gente juntou essas duas especialidades e formamos a Quatri. Assim nasceu. Eu venho de uma formação sui generis, na verdade. Eu fiz arquitetura e engenharia e depois outras engenharias para complementar. E antes de nós formarmos o escritório, contando um pouco a nossa história a respeito disso, antes de nós formarmos o escritório, o nosso conhecimento a respeito fluiu no sentido de buscar uma solução mais abrangente e que trouxesse resultados melhores nas obras residenciais, nas obras comerciais de médio porte, de pequeno porte, assim como acontece nas obras de grande porte, de uma maneira geral, né? Que costumam ser muito mais assertivas. Olhando esse mercado de médio e pequeno porte, nós entendemos que a especialidade que nós havíamos adquirido antes do nosso escritório, trabalhando em outras empresas, né, elas podiam ser aplicadas em obras de pequeno e médio porte, dentro de construções e reformas, tanto residenciais como comerciais ou obras de fazenda, que são o nosso métier hoje no dia a dia. E assim a Patrícia entrou nesse complemento, Sim, com essa expertise dela, e ela vai contar um pouquinho a respeito disso também. Sim, já trabalhei em outras empresas com mobiliários, né? E aí quando a gente juntou, veio essa ideia, já que eu trabalho com design exterior, agregar o design e a administração junto. Então, fico um pouco na área financeira também, administrativa da empresa, e no design exterior, ajudando nos projetos, né? E o Carlinhos mais no chão de obra, mais na engenharia, mais na execução mais pesada. E assim acabou nascendo a Quatri Arquitetura, que ao longo desses 20 anos de empresa vem executando obras de forma integrada, projetos e obras. Agora, vamos falar o que são obras integradas, né, para o pessoal entender um pouco mais. Por que a gente começou a trabalhar nesse modelo de obras integradas? De projeto, gestão, obra, para facilitar.
Pode falar. Você me cortou agora, eu fiquei perdido Vai. aqui. Bom, a nossa opção e o nosso olhar para projetos e obras, por que projetos e obras de forma integrada? Nós entendemos que projeto é a base informativa e o caminho que leva a obra até o seu final com todas as informações. Ou seja, a base de uma obra precisa estar galgada num projeto o mais completo e o mais assertivo possível. E ao entender isso, nós começamos a observar que existiam uma série de lacunas que precisavam ser preenchidas na obra e que, infelizmente, são pontos primordiais no dia a dia e que acabam levando ao que nós conhecemos na sua maioria, de que a obra tem estouro de orçamento, estouro de prazo, a qualidade não está adequada. E pensando nisso, nós reunimos essa ideia, essa expertise de já ter o foco e o domínio da questão do desenvolvimento do projeto de arquitetura de uma maneira inteira, né? Associado ao projeto de arquitetura de interiores, onde a Patrícia entra junto e cuidando de toda essa etapa. E essas duas informações são atreladas aos projetos de engenharia. E sem essa gama completa de projetos, os orçamentos são incorretos, o planejamento acaba não acontecendo de uma maneira assertiva e, consequentemente, lá na frente a obra vai ter que tomar soluções que poderiam ter sido resolvidas anteriormente. E olhando isso, nós então decidimos reunir no escritório todas as 3 principais áreas que gerem um processo de obra assertivo, né? Toda a parte de projeto de arquitetura, toda a parte dos projetos de interiores e todos os projetos de engenharia que, integrados, são levados para a obra num processo de gestão, e essa comunicação ela vai do início da obra até a entrega da obra. E no pós-obra, nós acompanhamos a obra no dia a dia. Sim. Né? No pós-obra, a gente acaba conseguindo, pós a entrega da obra, vivenciar com os clientes o dia a dia deles e entender com isso, poder aplicar e absorver melhorias que serão e que são aplicadas em outros projetos ou até em novos projetos desses mesmos clientes. Essa foi a ideia principal do escritório. Sim. E a gestão ela é importante para o cliente, principalmente, porque, na verdade, as pessoas não têm muita ideia do que é executar uma obra, né? Então, a gente partiu do princípio que a gestão ela é muito importante. Então, quando você tem a gestão da obra, a obra ela flui muito melhor. Você tem prazo, você tem orçamento, você tem todo um cronograma que você vai seguir, você lá na frente vai saber quando essa obra vai acabar, né? Não vai deixar o cliente sem ter uma ideia de custos e nem de prazo de obra, o que acontece muito hoje, que as pessoas acabam falando que a obra não dá certo, né? Dor de cabeça, casamentos acabam durante a obra, porque as pessoas não conhecem esse processo, certo? Aproveitando que casamentos podem acabar durante a obra, você imagina no nosso caso, o casamento está fluindo e a ideia de trazer essa questão da gestão permite que aí 25 anos juntos, né, e 20 anos de sociedade trabalhando em área de obra. Então, gestão é muito importante. Mas brincadeiras à parte, o olhar da gestão de uma forma completa envolve também a questão de monitorar, né? Ter todos os projetos permite que o planejamento seja bem elaborado, permite que o orçamento seja criterioso e o mais abrangente possível.
e que também possa ser corrigido, porque ao longo do desenvolvimento de uma obra, obras hoje, existem tecnologias novas que a gente utiliza, inclusive, que permitem que as obras sejam reduzidas em termos de tempo, mas, de toda maneira, uma obra dura, em média, 1 ano, né? 2 anos, se for o caso. Então, os orçamentos têm que estar sempre acompanhando esse processo, né? E atuar na obra no dia a dia é uma das chaves principais que se relaciona à gestão. É muito difícil você ter todo um planejamento e todo um orçamento muito assertivo, toda uma ideia do que vai envolver a sua obra no dia a dia, e a obra não está sendo cuidada, não está sendo acompanhada, né? Então, toda a base da gestão ela está diretamente associada a estar presente na obra, estar presente no dia a dia, estar presente na tomada de decisões e ajudando na tomada de decisões o cliente que está lá com o objetivo de aproveitar aquele andamento e não de ficar sofrendo com aquele andamento. E muitas vezes isso acaba acontecendo porque não é o dia a dia dele. O cliente vai trabalhar com o que ele gosta, né? Quando o cliente pega para tocar a obra, ele vai tocar a obra, ele não vai gerir a obra, né? Ele não entende de obra. Então, acha que você gerir uma obra é muito simples, e não é tão simples, né? Então, por isso que muita gente acaba tocando obra e no meio do caminho desiste porque tem falhas e não sabe lidar com essas falhas, certo? E quando você tem um gestor dentro da obra, você passa para o cliente o resolvido, não o problema, né? O problema resolve-se na obra com o gestor. E aí você passa só já a solução. Foi tomada essa solução para não ter esse problema durante a obra. Sim, sim. Acompanhar a obra no dia a dia é um desafio, porque as obras, tanto de construção quanto de reforma, não importa qual o tamanho dela, né? Desde um pequeno banheiro dentro de um apartamento que precisa passar por uma reforma, até uma casa inteira ou um prédio inteiro, a complexidade ela existe, claro, proporcional, mas a complexidade é contínua, né? E um bom projeto traz soluções para essa complexidade e permite que você tenha um planejamento mais assertivo de forma antecipada, o que elimina custos e perdas de materiais ou surpresas que possam estar dentro do controle, né? E com isso a gestão trabalha em cima de um cuidado no dia a dia que tem esse objetivo, manter o rumo, né? A obra funciona como um barco, né? Ninguém entra num barco ou vai fazer uma viagem sem ter um mapa. E a grande questão que nós observamos, e é o que essa ideia do Prosa de Obra está buscando e quer mostrar e quer entregar para vocês, compartilhar essa experiência e poder de alguma maneira contribuir em mostrar que o mercado de obras pode ser mais assertivo e ele tem ferramentas e tem conhecimento sobrando para isso, mas de uma certa forma ele precisa ser mais aplicado, né? Ele precisa ser mais entendido. Engenheiros e arquitetos que trabalham com gestão no dia a dia, eles têm as ferramentas nas mãos e muitas vezes a gente vive isso no dia a dia, eu posso dizer, de carteirinha. Muitas vezes a gente se encontra em situações para conseguir atender um determinado cliente em ter que abrir mão de um processo ou de outro, e mesmo sabendo que isso vai gerar um problema maior na frente.
E uma coisa que eu aprendi, né, ao longo desses 20 anos de escritório e 30 anos de formado, é que essa escolha ela não é a melhor. Ela acaba nos trazendo a famosa dor de cabeça que a gente já sabe que vai viver e que muitas vezes, em prol de ter mais um cliente, né, você, não mais hoje no nosso caso, mas em prol de ter mais um cliente, o arquiteto recém-formado ou o engenheiro recém-formado, muitas vezes, até por falta de conhecimento naquele exato momento, porque a faculdade não entrega tudo para a gente tem que aprender muita coisa aqui fora, ele se sente deslocado e ele acaba aceitando alguma condição, abrindo mão de um processo onde ele teria que estar presente na obra o tempo inteiro, por exemplo, e não estando presente mais no acompanhamento do dia a dia, né? Essa é uma situação que a gente vê acontecer muito. E faz muita diferença, né? E faz muita diferença. Que a gente tem clientes que querem tocar, como eu falei, tocar a obra sozinho, mas no meio, nem antes do meio do processo, procuram a gente porque realmente não dá certo. E aí vem buscar um profissional para gerir essa obra, né? A gente tem um exemplo de cliente que já nos procurou. Sim, acontece. E perde dinheiro, né? Porque a hora que o cliente começa a entender que ele está perdendo dinheiro, porque acho que eu vejo assim, quando você contrata um arquiteto, um engenheiro, um gestor de obra, você está investindo, você não está gastando dinheiro. Quando você vai tocar uma obra sozinho, você está gastando o seu dinheiro, porque você não entende do processo. Então, as pessoas só começam a entender quando elas passam por isso. E a nossa ideia aqui é mostrar que vocês não precisam passar por isso. Vocês podem, sim, contratar um engenheiro, um arquiteto, um gestor de obra, para não ter essa dor de cabeça, não gastar o seu dinheiro e sim investir ele, né? E ter tempo para você poder trabalhar no seu negócio, fazer esse negócio sem ter dor de cabeça. E ir na obra para você observar a obra, tirar alguma dúvida, ver como ela está e, entre aspas, passear na sua própria obra. Essa é a nossa ideia, certo? Esse é o plano. Esse é o plano. Esse é o plano e é isso que a gente faz durante todo esse tempo de experiência e nas diversas obras que nós já executamos e executamos ainda. Com esse olhar, o que a Patrícia colocou é uma coisa importante, né? O tocar a obra, né? Essa palavra é uma palavra complicada e famosa, né? Eu toco obra. Tocar obra é diferente de gerir obra, né? O gerenciamento, a gestão, ela monitora e controla, ela acompanha, ela busca estar presente para solucionar os problemas do dia a dia, que são diversos, apesar de quando você tem toda uma linha de projetos completos e você tem todo um acompanhamento, você tem menos interferências para serem solucionadas no dia a dia, mas você vai ter interferências e momentos em que você vai precisar tomar decisões e mudar a operação, né? Hoje, por exemplo, hoje nós estamos com uma obra no interior de Minas, em que nós estamos numa etapa de fundação, né? Que é uma área que envolve escavação, envolve terra, envolve ambiente. É um ambiente não controlado. É um aras, né? É um aras, uma obra dentro de um aras, num ambiente não controlado. E nós estamos com uma semana distinta, né? Está chovendo. Então, entre um intervalo e outro relacionado à chuva, o manuseio de operação, o manuseio do dia a dia, tudo isso são decisões que você tem, por mais planejado que seja, nós não controlamos a chuva, né? Não controlamos essa parte. Então, o foco é trabalhar no que você controla. E para isso você, então, muda a operação, né? Então, eu ia fazer uma concretagem hoje, por exemplo, eu vou ter que mudar essa concretagem para amanhã porque o tempo está adequado. Então, e a equipe, então, vai trabalhar numa outra determinada área da obra que pode ser atendida por aquele momento. São decisões técnicas que, se
você deixar a obra solta, essa decisão não vai acontecer, a equipe não vai realizar o serviço. Vai se perder a equipe. E a equipe você vai perder aquele período de alocação de materiais, de alocação de equipe, e tudo isso vai trazer subcustos que vão se somando e eles, quando não planejado e quando não monitorado, eles vão se somar e vai gerar o famoso e tão ouvido falar estouro de orçamento de obra. Minha obra estourou, a equipe não trabalhou de maneira adequada, faltou material na obra. Tudo isso se deve ao dia a dia da obra. Então, também você tem a gestão de terceiros em obra, né? É o marceneiro, é o eletricista e o marmorista. Então, você tem outras pessoas trabalhando na obra que você precisa saber o momento certo dela entrar. Que você tem que estar no planejamento também, porque senão eles, entre aspas, brigam na obra, porque não tem espaço para todo mundo. Então, não adianta pular uma etapa. Então, eu vou instalar uma bancada, ou senão o pintor está pintando e eu vou instalar a bancada depois. Então, você tem todo esse processo também, desse cronograma de obra, que se você toca a obra sozinho, você acaba se perdendo nesse processo, porque é muita gente para entregar outros produtos paralelos, né, da obra, e se você não tem um gerenciamento, ele se perde, e aí começa a encavalar um no meio da outra, e uma obra que poderia durar 3, 4 meses de reforma, dura 1 ano, por conta de todo esse processo que vai encavalando, você não gerindo a sua obra como deve gerir, né? Faz parte do planejamento, né? Planejamento. E que muita gente não entende isso, né? Sim. E acaba querendo tocar a obra achando que é fácil. Aí, quando começa a vir terceiros para a obra, começa a falar, meu Deus, e agora? Para onde eu vou? Peraí, como que eu faço? Esse pode entrar agora ou não pode? Como dizem os mineiros, é colocar o carro na frente dos bois, né? Eu não sei se vocês já ouviram essa história, né? Mas é verdade. A questão da sobreposição de etapas é uma outra dor de cabeça nas obras, né? Em que momento a equipe A entra, em que momento a marmoraria entra, em que momento a marcenaria entra, em que momento a iluminação entra. Algumas coisas são mais práticas de se observar e olhar e falar, não, faz sentido, tal parte entra junto com tal parte. Mas o que a Paty colocou é muito importante. E também em que momento eu compro a marcenaria, em que momento eu compro a marmoraria, porque você tem um prazo de entrega, né? Em que momento eu compro as esquadrias, né? Porque portas se eu e comprar janelas. muito depois, eu não vou ter entrega na obra. Se eu compro muito antes, eu tenho uma entrega antecipada que não vai ter onde colocar na obra também. Então, são coisas que realmente exigem um planejamento bem estruturado. Sim, né? E não só a entrega. Se você compra muito antes... Então, a entrega vai entregar como na obra? Você investiu o seu dinheiro antes da hora e ele podia estar alocado em outra situação, né? E o material vai chegar antecipado e muitas vezes não tem onde colocar. Então, acaba também gerando um sobrecusto muitas vezes porque você, nesse caso, se antecipou demais e precisa que esse material fique guardado no fornecedor. Ou você acha que pode deixar para última hora e aí tem um prazo de 40, 60 dias para entregar? 90 dias, depende da situação. E aí você atrapalha todo um processo que depende de um elevador, por exemplo, ou uma bancada, né? Que você tem que parar todo o processo porque vai demorar 30, 60 dias para entregar. Sim. Né? Essa alocação de especialidades dentro de uma obra, ela é um dos pontos primordiais em análise de risco, para que a gente entenda os cenários, né? Sim. E um dos pontos primordiais em planejamento. E são funções e atividades que precisam estar muito bem alinhadas, não só do ponto de vista da execução, propriamente dito, mas muito bem alinhadas também do ponto de vista da gestão para com o cliente investidor ou o cliente família, né? Ou o cliente empreendedor também, que vai estar montando o seu escritório ou então a sua própria casa. Essa relação e essa comunicação, ela é muito importante. E quando você está dentro de um processo de gestão, esse ponto
é um ponto que é planejado antecipadamente e ele vem sendo comunicado e conversado com o cliente para fazer os apontamentos e permitir que você, cliente, possa, naquele momento, saber, olha, eu sei que daqui a uma semana eu tenho que dar andamento naquele orçamento do fulano, do beltrano ou do ciclano, do fornecedor A, ou fornecedor B, ou fornecedor C, porque aquele material tem que ser comprado agora para ser entregue daqui a 90 dias, né? E tudo isso é controlado e operado pela gestão, para permitir que esse ato aconteça no momento certo, na hora certa. Sim. Isso evita também perda de tempo e, consequentemente, também se torna, no caso de uma falha nesse sentido, uma perda de custo. E um atraso de obra. E um atraso de obra. Depois pergunta por que está atrasando tanto, né? O que foi que aconteceu que a obra está tão atrasada, né? Então, acho que esse ponto é crucial, né? Gestão, planejamento, orçamento, para o cliente lá na frente não estourar o orçamento dele, a obra não esticar de 1 ano para 2 ou de 6 meses para 1 ano. Acho que tudo é fundamental, né? Nesse processo todo. Quanto a gente já não viu isso acontecer, Nossa, muito, né? Quanto a gente já não viu isso acontecer. Muitos clientes que chegam na gente e falam, meu Deus, obra só dá dor de cabeça, obra, Deus me livre de obra, não quero mais obra, né? É isso que a gente mais escuta hoje no mercado, Sim. Né? Sim. E não significa que a gestão é infalível. Sim. Né? É um desafio diário. Como você falou, pode ter São Pedro, choveu, você vai ter que esticar 1 semana ou 1 dia, 2 dias para frente. Sim. Né? A gente não manda em São Pedro, infelizmente a gente não tem essa parte, né? Nós não controlamos, né? Então, realmente tem a parte da natureza, quando é uma obra externa, quando é uma obra de construção, né? Uma reforma já fica um pouco mais tranquilo. Sim, tem outros fatores, tem né? Entregas também que a chuva às vezes atrapalha. Outros fatores, a chuva atrapalha a entrega, atrapalha a logística. Cidades como São Paulo, nós temos interferências diversas, né? Uma greve de ônibus, uma greve de metrô, transforma a cidade num caos absoluto. Então, algumas questões vai envolver a logística, vai envolver a logística de equipe, se vai chegar todo mundo, se não vai chegar todo mundo, se tem alguma entrega prevista no momento. E ter uma equipe bem coordenada é importante também. Uma equipe coesa e bem coordenada faz parte da escolha da gestão, que ajuda a coordenação. Então, a gente, além de gerir a obra, a gente tem toda a equipe para alocação na obra, né? Então, o cliente não precisa se preocupar com essa gestão também sendo feita. A gente se preocupa com isso. A gente tem todo o processo, né? Todas as pessoas que trabalham na obra. A gente não tem que ficar correndo atrás do pedreiro, da parte de ar-condicionado, do marmorista. A gente faz todo essa programação, tem todos os orçamentos e o cliente, como a gente tem todo esse know-how, conhece muita gente, né, tem muita parceria, para o cliente também é muito mais fácil do que ele ter que ficar procurando o pedreiro, o pintor, né, o marceneiro. Né? Sim. Faz parte faz parte dessa operação de trabalhar com projetos e obras de forma integrada, né? Você ter o conjunto inteiro permite que você tenha maior flexibilidade e maior velocidade em tomadas de decisão. E trabalhar isso no dia a dia permite que você também consiga enxergar cenários diferenciados dos quais você já viveu, mas com certeza você tem que estar sempre à frente de analisar as possibilidades de cada obra, pois cada obra é uma obra, não importa se você vai construir 2 casas iguais ou reformar 2 apartamentos que são parecidos, eles vão ter condições e situações diferenciadas que vão envolver uma série de outras decisões. Envolve o investimento do cliente naquele momento. Alguns têm um determinado... estão
liberados e prontos para ter aquele desembolso naquele momento com um fluxo de caixa que vai operar concomitante a uma primeira situação de obra, muitas vezes relacionado a prazo, muitas vezes relacionado à necessidade daquele cliente, como, por exemplo, situações em que a gente desenvolve um projeto que precisa ser executado em etapas, né? Então, desde o princípio, você desenvolve um projeto completo, mas você planeja uma obra para ser executada em etapas. A parte 1, a parte 2, a parte 3, ela vai sendo entregue aos poucos para aquele cliente, porque ele tem um desejo e tem um planejamento financeiro para executar aquela obra de uma maneira diferenciada. E muitas vezes o contrário. O cliente tem um desejo de uma alta velocidade de obra. Ele precisa daquela obra numa velocidade ímpar, numa velocidade diferenciada. Obras comerciais, por exemplo, algumas obras residenciais. Como steel frame, né? Uma obra de steel, uma de aí CLT, envolve CLT, a escolha. Você explica envolve um CLT? Aí essa questão de velocidade de obra, ela envolve o planejamento e envolve decisões técnicas que vão impactar no orçamento, mas com o objetivo de trazer uma resposta e uma solução para esse cliente, né? Usar outras tecnologias, como você colocou, elas são associadas a esse tipo de diferencial. A necessidade de uma obra mais rápida para atender a uma determinada necessidade faz com que as tecnologias de construção possam ser utilizadas de maneira diferente. A gente teve um cliente que em um ano a gente demoliu a casa existente, fez toda a base da casa e ele mudou em um ano. Sim. Estava dentro da casa dele em um ano com tudo prontinho, certinho. Sim. Por conta dessa tecnologia. A previsão era de 10 meses a 12 meses de obra e acabou se consolidando em 12 meses de obra. Foi bem interessante. Uma outra experiência que nós tivemos nesse sentido também é uma obra também diferenciada em tecnologia, em que se usou uma tecnologia mista de concreto e CLT, que é uma construção modular e industrializada em madeira, mas de toda maneira não elimina a necessidade da construção local, né? Porque esse material vai ser produzido externamente para ser transportado para a área de obra. Vem os bloquinhos, né? Parece um Lego. Parece um Lego, ou nesse caso veio desmontado, né? Você tem N maneiras de construir modular, é um assunto interessante, a gente pode pontuar e contar mais a respeito de forma separada, né? É assunto para... É um outro assunto. É assunto para várias apresentações como essa, para várias conversas como essa, para várias prosas como essa. E essas tecnologias híbridas, né, que mesclam formas diferentes de construção, elas têm uma associação direta a atender essa necessidade. Muitas vezes velocidade, muitas vezes mais conforto, mais sustentabilidade, uma localização difícil pode fazer com que você tome decisões, como construir numa ilha, por exemplo, pode fazer com que você tome decisões técnicas que são mais interessantes, ou seja, construir mais fora para ser transportado e ser só montado no local, e no local você tem uma interferência muito menor, né? Então, são obras interessantes com tecnologias diferentes, né? O steel frame, por exemplo, que tem estado muito em voga também, é uma tecnologia que se utiliza e que nós utilizamos também para ganhar velocidade, com maior leveza, com maior sustentabilidade. E uma obra mais limpa, né? Uma obra mais limpa. Todo esse mecanismo voltado à velocidade de obra também envolve um planejamento muito maior do que o que costumeiramente nós vemos por aí, né? Mas o mercado tem muito a desenvolver e muito a crescer ainda, né? Não só crescer como resultado, no sentido
mas Conhecimento. crescer em conhecimento, crescer em formalização, crescer em profissionalização, porque nós vivemos um mercado onde nós estamos numa ponta que nós podemos chamar de profissional, por ser uma empresa formal, por estar dentro do mercado de maneira formalizada, pagando os impostos, tendo escritório, tendo equipe. E, infelizmente, esse mercado e a nossa ideia dessa prosa de obra também poder consolidar e melhorar esse mercado nesse sentido. O mercado da informalidade ainda é um mercado muito grande e ele poderia ser muito maior se ele se tornasse um mercado formal, né? E se tornando formal, ele também eleva a régua do conhecimento, ele também eleva o resultado que se busca e... Teriam menos erros também, né? Os erros seriam muito erros menores. De orçamento, projeto, tudo, né? Exatamente. Essa interferência é muito grande no dia a dia, né? Não impede de trabalhar, mas a ideia de trazer essa conversa, né? Trazer essa prosa e mostrar isso, compartilhar esses conhecimentos, ela surge com isso, né? O Prosa de Obra nasceu numa obra onde nós, conversando com uma equipe nossa em execução, em meio à pré-pandemia, não era nem a pandemia ainda, surgiu essa brincadeira, entre aspas. Nós começamos a conversar o dia a dia da obra, né? E a contar e mostrar o dia a dia da obra. Essa é uma coisa que a gente ama, mostrar o dia a dia da obra, né? É muito corriqueiro você ver a obra antes e a obra depois, mas é pouco mostrado e, claro, hoje mais, com o advento da tecnologia, mas nós gostamos muito do dia a dia, mostrar o que é o dia a dia, quais são as dificuldades, quais são as decisões que são tomadas. O porquê dessas decisões. Com o planejamento, o porquê daquela situação, o porquê daquela escolha, o que fazer, o que não fazer. Então, o Prosa de Obra acabou virando uma brincadeira e uma brincadeira gostosa de contar de uma maneira descontraída o dia a dia da obra e participando dessa história o lado executor da obra. O pintor, o pedreiro, o carpinteiro, o marceneiro, o marmorista, o eletricista, toda a equipe profissional, o encanador, né, o engenheiro de ar-condicionado, o instalador de linhas frigorígenas que envolve ar-condicionado, o montador eletromecânico que envolve estruturas metálicas, o gesseiro, hoje o não mais gesseiro, o montador de steel frame, o montador de gesso acartonado, do chamado drywall. Então, as equipes, uma obra é feita de conjunto e uma obra é feita de pessoas. E para que esse conjunto e essas pessoas possam operar juntas, a gente precisa estar trabalhando e focado em processos. Sim. O Abílio Diniz, que não está mais entre nós, ele tinha ele tem uma fala que eu acho que é primordial e ela conta um pouco e conta muito, em poucas palavras, né? A gestão é simples. A gestão que é abdicada de ser executada na maioria das vezes, não importa em qual área, né, empresarial, mas a gestão ela é simples. Ela precisa de pessoas boas e precisa de bons processos. Pessoas e processos, processos e pessoas. Então, tenha pessoas boas, tenha uma equipe bem formada, e esse sempre foi o foco, né? Entenda o que está acontecendo no dia a dia para que você possa, então,
criar processos cada vez mais execuíveis e melhorar esses processos no dia a dia, porque o dia a dia traz a melhora. As coisas não são imutáveis. Nós vamos o tempo inteiro estar vivendo momentos e diferenciais de momentos que trazem esse jogo de cintura que a gente tem que ter. Sim. Né? E mostrar o processo da obra é muito interessante, porque normalmente as pessoas não têm ideia o que é esse processo, né? As fotos do antes e do depois. Nossa, que lindo, que maravilhoso que ficou. E durante isso tudo, como que foi feito? O que a gente passou por isso, né? O que teve que adequar, o que teve que fazer, o que geriu, né? Todo esse processo é legal mostrar, porque as pessoas realmente não têm ideia de tudo isso, né? Parece que é uma coisa assim, simples. É o antes e o depois. Nossa, e todo o processo? Quanto demorou isso? Por que passou? Sim, né? sim, é bem interessante. A gente gosta de mostrar esse processo, né? O porquê está fazendo isso, como estamos fazendo isso. E falar com as pessoas que estão ali na obra, que é muito interessante, elas falando o porquê disso também, né? Sim. Da prosa de obra que virou... Sim. Tem uma história bacana que fala um pouco disso, do mostrar o processo, né? Uma entrevista, não sei se eu já te contei sobre isso, mas uma história bem bacana. Uma entrevista sobre... Uma entrevista com uma equipe de obra e essa entrevista estava acontecendo porque eles precisavam transformar uma parte da equipe, elevar a régua na questão dessa equipe. Então, uma parte eles precisavam de um coordenador geral para essa equipe. Então, só que eles não tinham ninguém em mente e a ideia era pegar alguém da equipe já da obra, né, e dar uma oportunidade maior para esse alguém. Então, eles escolheram 3, 4 pedreiros diferentes na área da obra, que tinham maior experiência de obra, que já eram quase mestres de obra. E entre as entrevistas, né, ficaram 2 pedreiros e a decisão final acabou acontecendo numa conversa, onde eles, na entrevista, viraram e falaram assim: o que você faz na nossa obra? Né? E um pedreiro disse... eu coloco tijolo em cima de tijolo. E aí a entrevista ficou daquele jeito, e aí veio um outro e falou: poxa, o que você faz na nossa obra? E esse segundo pedreiro, que estava na lista dos últimos concorrentes, ele falou: eu estou ajudando a uma equipe a construir uma catedral. Então, é a forma de enxergar uma maneira diferente daquilo que você faz e dar valor naquilo que você faz, né? Logicamente que o pedreiro que está construindo uma catedral e enxerga isso foi quem foi elevado a mestre de obras dentro dessa obra. E gera uma equipe, né? Sim. Já tem uma ideia de equipe, ele não está ali só assentando os tijolos, sim, né? Ele está visualizando já aquilo pronto, com toda a equipe, uma catedral, uma casa, ou um comercial, uma fazenda, um aras, né? Ele já está gerindo as pessoas também, né? É muita interferência, né? Sim, muita interferência. A gente vive isso no dia a dia e é uma coisa impressionante, né? E para a gente não tem diferença se é uma casa, se é um escritório, se é um aras, né? Se é uma reforma ou uma construção do zero, né? Porque a gente gere todo esse processo. Então, a gente trabalha com todo esse olhar em todas as formas distintas de obras e projetos, né? O olhar é o trabalho em equipe, foco no planejamento e manter essa estrutura o mais alinhada possível para manter o barco no rumo, né? Como eu coloquei em algum momento aqui atrás, né? O planejamento é como fazer uma viagem, né? Você não vai viajar para algum lugar sem saber para onde está indo, né? Você não vai sair com um barco de um porto com destino a qualquer lugar, né? Você vai sair com um barco de um porto. Eu gosto da história do barco porque o barco lembra muito o que acontece no dia a dia de uma obra, né?
Se você sai com... Não sei se alguém aí já vivenciou essa experiência, né? Anda na parte náutica, né? Quando você vai velejar, você tem um plano, você sabe para onde você vai, da onde você está saindo, mas você sabe que você vai ter uma série de intercorrências no meio do caminho, por mais planejado que você esteja, né? O tempo pode mudar, o vento pode perder força, ou o vento pode ganhar muito mais força, você pode ter uma tempestade, você pode não ter uma tempestade, mas isso vai fazer com que você acelere o passo ou com que você diminua a velocidade, mas o teu ponto final você sabe onde vai ser. Então, você vai desviar a rota por conta de uma tempestade, vai aumentar um pouco mais o tempo de chegada, ou você vai conseguir aproveitar os ventos dessa tempestade e vai acelerar o seu tempo de chegada, né? Mas um veleiro nunca anda em linha reta. Hora ele está de lado, hora ele está na diagonal, mas ele está andando em linha reta. Não parece, mas ele está. Ele vai fazer Igual um caminho. A obra, né? Ele vai fazer um não caminho tem uma linha reta. tortuoso, né? A obra também não tem uma linha reta, né? Ela pode ter que fazer seus caminhos, mas ela chega lá. Com os processos. Eu outro dia ouvi de um parceiro nosso na área de engenharia de ar-condicionado que obra é igual àquele marcador de coração em hospital, né? Se você olhar o marcador de coração em hospital, ele está o tempo inteiro fazendo movimentos em oscilação, mas ele está indo na linha média, aquilo está operando e indo para um caminho onde tem início e ele, né, tem um objetivo. A obra dificilmente é uma linha reta, né? E a linha reta daquele marcador é o final, né? É o que realmente a gente não quer. Ou seja, é um prejuízo que não nos interessa, né? Então, esse é o nosso objetivo, essa é a nossa ideia. Por isso o projeto, gestão de obra, entrega a obra, né? Tudo integrado. Sim, por isso a gente decidiu... Por isso a gente seguiu esse rumo. Sim. E cada vez mais esse é o nosso plano, né? Viabilidade financeira também, que é muito importante, né? Sim, ela é uma parte do planejamento que acontece antecipado, que ajuda a equilibrar essa linha de sonho versus realidade, né? E daí veio esse plano de contar para vocês e compartilhar com vocês e permitir que a gente possa conversar de alguma maneira através de dúvidas, através de questionamentos, que vocês possam observar coisas que vocês talvez não conheçam. Ou que tenha alguma dúvida e queira tirar conosco, fazerem perguntas, né? Sobre uma gestão, sobre um projeto, a obra em si mesmo. Sim, algum detalhe alguma tecnologia. Essa é a ideia. Essa é a nossa ideia, esse é o nosso plano e... Num próximo está respondendo perguntas, exatamente, né? Esse é o nosso objetivo, né? Assim nasceu o Prosa de Obra e assim nasce o novo formato dessa conversa, dessa prosa. Sempre trazendo informações. Trazendo e compartilhando informações e respondendo questões que possam ser aí solicitadas por vocês, né? Sim. Por vocês, engenheiros, gestores, arquitetos, gestores. Clientes, gestores, né? Sim. Para que a gente possa estar fazendo aí juntos um mercado melhor e construindo um caminho melhor, porque é possível. É possível executar e tramitar obras de maneira assertiva, com orçamentos dentro do planejado, com um prazo dentro do planejado, garantindo que a qualidade seja muito superior ao desejado, atendendo às regulações, atendendo às normas, atendendo às exigências que são tantas, e permitindo que o resultado possa ser satisfatório,
né, que possa ser uma alegria e não a tão chamada dor de cabeça que a gente costuma ver Sim. e ouvir falar por aí. Então, façam perguntas para a gente poder esclarecer para vocês que aí a prosa de obra vai ser muito interessante cada vez mais e ajudar cada vez mais você com as suas dúvidas. E se você gostou, compartilha, curte com a gente. Para mais pessoas. Toca o sininho, porque agora eu tenho que acostumar com toca o sininho. Né? Se você gostou, compartilha com a gente, toca o sininho e participa. Mais pessoas estarem sabendo, conhecendo, se informando, né, do que é tudo isso. Certo? Maravilha.